Nos próximos vídeos eu vou disponibilizar aulas que eu apresentei nos principais congressos de radiologia, começando por essa aqui, que eu apresentei no FERI-CECAF de 2022 e tratava sobre as principais alterações do punho que o radiologista deve saber diagnosticar. Lembrando que esse foi um evento online e esse vai ser o vídeo original que eu apresentei no evento. Vamos ao vídeo. Muito bem, a todos que estão chegando aqui agora, meu nome é Paulo Agnolito, eu sou médico radiologista e nesse canal a gente discute os principais temas da radiologia musculoesquelética, área nobre da radiologia. Então se você tem interesse nesse conteúdo, considere se inscrever ativando o sino de notificação aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Didaticamente, a gente pode dividir as queixas de dor no punho em dor no aspecto radial do punho, que a gente vai pensar nas seguintes etiologias: tenossinovite de Kervem, fraturas do escafoide, lesões do ligamento escáfulo-lunar e doença de Kienbock. E já aquelas queixas clínicas de dor no aspecto ulnar do punho, a gente vai pensar nas seguintes etiologias: tenossinovite do extensor ulnar do carpo, lesões do complexo da fibrocartilagem triangular e impactos, como o impacto radioulnar distal e ulnocarpal. Nessa aula, por questões de tempo, a gente vai se focar nas fraturas do escafoide, nas lesões do ligamento escáfulo-lunar e nas lesões do complexo da fibrocartilagem triangular, e a gente vai fazer isso em 15 minutos. Então, começando pelas fraturas do escafoide, pessoal, a gente sabe que ela é a fratura mais comum do carpo, correspondendo a cerca de 70% delas. 70% dessas fraturas tendem a ocorrer no colo do escafoide e aproximadamente 70% delas se consolidam sem maiores complicações. Já 30% delas têm uma má evolução, resultando aí em osteonecrose ou mesmo retardo de consolidação e pseudoartrose. O grande problema dessas fraturas é que elas acometem principalmente indivíduos jovens com uma leve predominância no sexo masculino. Para falar de fratura do escafoide, a gente pensa no principal mecanismo, que é a queda com o membro superior estendido, dessa maneira aí, que é conhecido na literatura como FUSH, né? Na literatura inglesa. Isso leva a um estresse máximo no escafoide, culminando com a sua fratura. Sempre que a gente vai falar do escafoide, a gente tem que lembrar da sua vascularização, que é bastante peculiar. Ela é feita de ramos que entram no polo distal do escafoide e caminham intraósseo até o polo proximal. Isso faz com que haja uma fragilidade do polo proximal que tende a se tornar osteonecrótico no caso de uma fratura que interrompa essa vascularização intraóssea. Essa figura demonstra a chance de consolidação de uma fratura em decorrência da sua localização. Quanto mais proximal a fratura, maior a chance dela se consolidar, e quanto mais distal a fratura, maior a chance dela se consolidar, e quanto mais proximal, menor a chance, já que aqui a tendência ou a chance de osteonecrose é muito grande. Do ponto de vista de diagnóstico por imagem, o radiologista pode lançar mão da radiografia como uma forma de avaliação inicial. Existe uma série bastante clássica na literatura chamada de série de escafoide, que envolve 4 incidências, que eu vou mostrar já já, mas essas radiografias têm uma alta chance de perda de fraturas, conhecidas na literatura como fraturas ocultas. Já antigamente fazia-se uma estratégia em que 10 a 15 dias após a radiografia inicial repetia-se o exame na busca de surgimento de alterações sutis, como a reação periosteal, o que indicaria então uma fratura oculta. Contudo, hoje em dia isso é bastante desnecessário, já que a gente tem bastante disponível aí tomografia e ressonância magnética, que são métodos com alta acurácia para a detecção de fraturas, com destaque para a ressonância magnética, que vai ter a capacidade de dizer se o fragmento proximal está ou não viável, ou seja, se ele tem sinais de osteonecrose, e a gente vai ver como fazer isso já já. As radiografias, então, que eu falei, são essas aqui. A gente tem o PA, o perfil, o PA com desvio ulnar e a oblíqua. São incidências que facilitam bastante a avaliação radiográfica do escafoide. Com relação à viabilidade do fragmento proximal, ou seja, se ele tem sinais ou não de osteonecrose, como eu disse, a ressonância magnética é o método de escolha para isso. E a gente pode lançar mão de protocolos sem contraste, em que a gente vai buscar baixo sinal na ponderação T1 no fragmento proximal, contudo, a não injeção do meio de contraste, ou seja, protocolos feitos sem contraste, tem uma
acurácia menor do que aqueles feitos com contraste. Então vejam, nesse caso, a ressonância magnética ponderada em T1 com uma sequência pré-contraste, e aqui após a injeção de contraste, demonstrando que o fragmento proximal ele se reforça de uma maneira muito parecida com o restante do osso, o que indicaria sua viabilidade. Já nesse outro caso, vejam que o fragmento proximal tem baixo sinal na ponderação T1 sem contraste, e após a injeção do meio de contraste, ele não se reforça como o restante do osso, o que sugere bastante a não viabilidade, ou seja, sua osteonecrose, o que faz com que o ortopedista que vá conduzir esse caso precise acrescentar etapas mais complexas na cirurgia para tratamento dessa fratura. Pessoal, queria fazer uma pausa para pedir um favor. Se até agora esse vídeo agregou alguma informação importante, ou se você aprendeu algo legal nesse vídeo, por favor, deixa um like aqui embaixo, porque eu andei estudando e essa é uma das principais formas que o YouTube entende que esse é um conteúdo de valor e sai distribuindo ele para mais pessoas. Passando então, pessoal, para as lesões do ligamento escáfulo-lunar, a gente tem que fazer uma breve revisão da sua anatomia. O ligamento escáfulo-lunar é composto de 3 porções. Uma porção dorsal, mais espessa e, portanto, mais importante para a função do ligamento, uma porção volar e uma porção interóssea. A ressonância magnética ela consegue demonstrar de uma maneira muito conspícua o ligamento escáfulo-lunar, aqui a sua porção interóssea, e o plano axial demonstra de uma maneira muito tranquila a porção dorsal. Percebam que ela é mais espessa e com um sinal mais homogêneo e baixo, versus a porção volar, que é um sinal mais cinza e um pouquinho mais fina. Portanto, as 3 porções do ligamento escáfulo-lunar demonstradas na ressonância magnética. As lesões do ligamento escáfulo-lunar têm alguns fatos que a gente deve conhecer. Primeiro deles, as lesões da porção dorsal geralmente são traumáticas, ou seja, há um episódio de trauma na história do paciente e elas costumam ser bastante associadas com sintomatologia clínica dolorosa. Além disso, elas levam a um padrão de instabilidade do carpo bastante conhecido, chamado de dizzy, que é um deslocamento, uma rotação dorsal do semilunar em relação ao escafoide. As lesões da porção interóssea e ventral geralmente são degenerativas e pouco ou completamente assintomáticas. Aqui, pessoal, na radiografia há um sinal bastante clássico na literatura descrito como dissociação escáfulo-lunar, que é resultante da lesão do ligamento escáfulo-lunar, e ele é também muito conhecido como sinal de Terry Thomas, que era um comediante americano que tinha lá essa separação entre os incisivos centrais, o que remete a esse sinal radiográfico. Do ponto de vista de valores, a dissociação ela é considerada quando a distância entre esses dois ossos é maior que 3 milímetros. O não tratamento das lesões do ligamento escáfulo-lunar cronicamente leva a um padrão de instabilidade do carpo, como a gente viu, com desvio dorsal do semilunar, conhecido aí como dizzy, e migração proximal da segunda fileira do carpo, aqui representada pelo captato, o que culmina com um padrão de osteoartrose do carpo, conhecido aí na literatura como slack wrist. Tá? As lesões, então, do ligamento escáfulo-lunar são bastante bem demonstradas pela ressonância magnética. Vejam aqui um exemplo de uma lesão completa do ligamento escáfulo-lunar com dissociação entre os ossos, evidenciada no plano coronal e no plano axial. E aqui um caso de uma lesão parcial do ligamento escáfulo-lunar associada aí, então, à formação de um pequeno cisto artosinovial. Né? Esses cistos artosinoviais no punho, eles costumam funcionar como um sinal de alerta para lesões ligamentares. Passando então, pessoal, para as lesões do complexo da fibrocartilagem triangular, a gente sabe que a fibrocartilagem triangular ela tem uma anatomia bastante complexa, envolvendo aí ligamentos, o disco propriamente dito, assim como o tendão extensor ulnar do carpo, mas com certeza a parte mais importante, ou o componente mais importante do complexo da fibrocartilagem triangular é o disco próprio, né, a fibrocartilagem em si, né, que a gente consegue ver de uma maneira muito boa na ressonância magnética. Então, na ressonância magnética, a gente praticamente consegue identificar do complexo da fibrocartilagem triangular de uma maneira muito boa o disco, né, próprio, a inserção ulnar,
da fibrocartilagem triangular, que a gente tem os ligamentos triangular superior e triangular inferior, assim como o homólogo meniscal. Do ponto de vista de protocolos, pessoal, é óbvio que a gente sempre deve lidar com o melhor protocolo possível. Contudo, para lesões de fibrocartilagem triangular, é essencial que a gente trabalhe com protocolos de boa resolução, idealmente de alta resolução, porque são lesões extremamente sutis e muito pequenas. Portanto, se eu estiver lidando com um exame com esse grau de qualidade, é óbvio que eu não vou conseguir identificar as lesões dessa região. Do ponto de vista de classificação, as lesões da fibrocartilagem triangular são distribuídas ou são definidas em lesões traumáticas e lesões degenerativas, e elas são, na literatura existe uma classificação bastante clássica, que é a classificação de Palmer, que então aí subdivide essas lesões em, como eu disse, lesões traumáticas e lesões degenerativas. Vejam aqui um exemplo de uma lesão traumática. A grande diferença entre uma lesão traumática e uma lesão degenerativa é a qualidade da fibrocartilagem, ou seja, essa era uma fibrocartilagem completamente normal, com sinal homogêneo, contornos regulares. O paciente teve um episódio de trauma e houve a lesão dessa estrutura. Já as lesões degenerativas, elas cursam com alterações da morfologia e da intensidade de sinal da fibrocartilagem, o que sugere aí degeneração do conteúdo da ultraestrutura da cartilagem. Em resumo, pessoal, as fraturas do escafoide, então, elas são as fraturas mais comuns do carpo. A ressonância tem um papel fundamental para definir a viabilidade do fragmento proximal, e isso altera bastante o tratamento ortopédico que vai ser conduzido, e para isso a gente tem que fazer um protocolo específico com a injeção do meio de contraste sempre que isso for possível. Já as lesões do ligamento escapular, pessoal, lembre-se que elas são uma importante causa de instabilidade carpal, conhecida aí na literatura como DISI, e elas cursam também com o sinal clássico de dissociação escapular. Se elas não forem tratadas, cronicamente elas levam a um padrão de osteoartrose do carpo conhecido como slack wrist. E as lesões do complexo da fibrocartilagem triangular, elas são uma importante causa de dor no aspecto ulnar do punho, e a gente precisa especificamente nesse caso trabalhar com protocolos de alta resolução na ressonância magnética, já que são lesões extremamente pequenas e sutis que necessitam então de altíssima acurácia para serem diagnosticadas. Era isso, obrigado, um grande abraço.